Então isso é uma característica de quem tem sucesso normalmente. A pessoa começa do jeito que dá e à medida que ela vai caminhando, os recursos vão aparecendo e você vai construindo o seu legado até chegar lá. Desde o comecinho você trouxe esse bordão de o mago não corta, o mago projeta. Então você não esperou o ambiente perfeito para começar a se posicionar como, né? Clientes e pessoas que me seguem no Instagram acham que eu já nasci com esse dom, mas não foi bem assim que aconteceu. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conversa. Eu sou o host desse podcast, me chamo Rafael. E eu me chamo Mônica. Hoje a gente no 19º episódio. E hoje a gente tem um rapaz aqui que ele diz que não corta cabelo, ele projeta cabelo. O conhecido mago aqui em Feira de Santana. E hoje a gente vai entender como é que a gente consegue combinar estilo, corte de cabelo e tornar pessoas mais bonitas, mais belas e mais autoconfiantes através do corte de cabelo. Seja bem-vindo, Rafael. Prazer recebê-lo aqui. Se apresente aí para os nossos telespectadores do podcast Conversa. O prazer é todo meu, uma grande satisfação estar aqui com vocês aqui desse programa maravilhoso. Eu sou Rafael Alves Pedreira, um mago dos cabelos aqui de Feira de Santana, qual em 2020 tive uma oportunidade de lançar esse bordão que o mago não corta, o mago projeta, e foi sucesso. E é engraçado porque até Léo fala, não, o mago não corta, o mago projeta. Léo agora tá nessa onda. Léo, meu filho, corta cabelo com ele também, eu também corto cabelo com ele, e hoje a gente trouxe aqui ele pra contar um pouco da história, contar um pouco do que um cabelo, né, pode transformar a vida do homem, como é que o homem pode se sentir mais autoconfiante através do corte de cabelo. Eu sou a prova viva disso, comecei a cortar com o Rafael tem mais do que 2 meses, né, Rafael? Temos. E todo mundo elogiando meu cabelo, então vamos extrair aqui um pouco dele. De onde surgiu o nome Mago? De onde é que veio essa história aí? O mago começou em 2017, trabalhei em um salão de referência aqui em Feira de Santana, chamado Salão Casal 20, né, qual eu tive a oportunidade de me tornar profissional através desse salão. E em 2017 eu cortei cabelo de um pastor, que é meu pastor, chamado Pastor Ricardo, da Shalom Donai. E ao cortar o cabelo dele, ele olhou para mim e disse assim: você é um mago. Você faz mágica no cabelo. E aí veio esse nome aí, o Mago dos Cabelos. Top demais. Me diga uma coisa, Mago. Nasceu com o dom de cortar cabelo, desde pequeno já cortava cabelo, isso foi um acidente que se transformou em um talento. Conta um pouquinho pra história, como é que surgiu aí essa relação entre você e os cortes de cabelo masculino? E feminino também, que você falou que corta. E feminino também, Rapaz, aí foi um pouco meio assim que um acidente, né? A minha família, na verdade, vem do ramo de salões de beleza, né? Mas eu trabalhei em outras áreas, né? E foi através de uma oportunidade lá no Casal 20. Eu tive uma conversa com minha tia, eu estava desempregado na época. E ela fez uma proposta para mim, né? Ela perguntou se eu queria cortar cabelo. E eu falei que sim, né? E aí ela me mandou para São Paulo, qual eu estudei a profissão. Fui e sou formado na maior escola da América Latina, uma escola chamada Teruya, qual tirei o diploma internacional de cabeleireiro. Top demais, top demais. Então, um incidente virou uma descoberta de um talento. É Virou. isso mesmo, né? Me conta um pouquinho, e como é que você descobriu que você tinha dom pra isso? Foi lá no treinamento, as coisas aconteceram no percurso, depois que voltou? Traz aí pra gente, porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente não consegue descobrir o talento que a gente tem. E existe uma característica que, como é que a gente sabe que a gente tem talento em algo? Existem 3 pontos que são importantes, né? E a gente vai extrair isso aqui de Rafael, que muito provavelmente isso está presente na vida dele e talvez tenha florescido. Primeiro, talento você descobre quando você faz algo que você gosta e você se sente em flow quando está fazendo. Segundo, talento é descoberto quando você faz algo que todo mundo faz, mas você faz mais rápido e melhor. E terceiro, é quando você começa fazendo aquilo, você ficando cada vez melhor no que você faz. Então eu queria entender quando é que você descobriu que você tinha talento para cortar cabelo. Foi um incidente, te mandaram para tua tia te mandou para São Paulo, lá você descobriu, lá você começou a cortar, começou a sentir. Como foi essa história que te levou a ser o cabeleireiro que você é hoje aí? Olha, por incrível que pareça, os barbeiros e muitos clientes e pessoas que me seguem no Instagram acham que eu já nasci com esse dom. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Foi através de muita dedicação, né? Eu acredito que o dom é muito importante, mas quando a pessoa não nasce com o dom, ela, através de estudo e dedicação, ela cria uma habilidade que se torna um dom, né? Ela desperta como se fosse um diamante bruto e lapida, porque quando é o diamante bruto, você não tem certeza do valor
que ele tem. Mas depois que você lapida, você descobre que você tem um grande potencial e você pode fazer coisas inacreditáveis. E aí aconteceu comigo. E quando ele fala essa questão do mago não corta, o mago projeta, eu só prova disso. Eu cheguei lá e falei assim, ó, entenda que hoje o seu cabelo não vai ficar pronto. A gente vai construindo ele, vai precisar crescer pra gente ir domando ele, arrumando ele. E como é que você começou a descobrir e trazer essa essência, né? Porque hoje eu entendo, depois de 2 meses cortando, até o cabelo de Léo, hoje eu vejo que tá diferente da forma como corta. Como é que você descobriu essa ideia de que isso foi no treinamento ou foi a prática? De entender que o cabelo é igual um projeto. Eu sou médico, trato varizes, eu sempre falo aos pacientes, a gente não consegue te entregar o resultado em um dia. A gente precisa ir projetando, como você fala aí, pra gente conseguir naquele resultado final que o paciente busca. Como é que você teve esse insight aí do Mago Projeta? Essa ideia que, no final das contas, é isso. Às vezes a pessoa não tem consciência disso e hoje eu tenho consciência de que não dá pra um corte você deixar o cabelo da pessoa do jeito que ela quer. É verdade. Porque, assim, a ideia de o mago não corta, o mago projeta, é porque muitos clientes, e principalmente clientes novos, quando ele chega na barbearia, o salão, o estúdio, enfim, eles querem algo pra já, né? Então, muitas vezes não tem o cabelo, né, para que se faça aquela grande transformação, né? Então, vem de um projeto. É igual um arquiteto, um engenheiro, ele pega um projeto, para se construir uma casa, demora dias, meses, ou até, dependendo dessa casa, ano. Então, a ideia de um projeto é isso. Eu vou analisar o cabelo do cliente e ver até quando eu posso fazer aquele projeto se tornar 100%. Depende do comprimento, depende do estado do cabelo. Então vem aí o projeto, né? É algo que a gente vai sentar, vai analisar e conforme o tempo a gente vai deixar aquele cabelo conforme o cliente deseja e ficar satisfeito. Você acha que só o corte de cabelo é o suficiente para deixar o cabelo do jeito certo? Não. Quais são as características? Na minha cabeça era só cortar o cabelo, qualquer shampoo servia. Minha namorada começou a fazer uns investimentos para mim em shampoos caros e eu achava que era balela isso, e hoje eu tô descobrindo que muda completamente. Não, com certeza. Exato, porque na minha cabeça... Não se importar, né? De arrumar cabelo, de fazer hidratação e tudo realmente. A gente, na verdade, quando eu vim pra Feira de Santana, eu vim de uma grande cidade, né? Que é São Paulo. E lá em São Paulo, a tecnologia é um pouco mais avançada, porque lá a busca é maior, né? Por coisas diferentes, né? Então aqui em Feira de Santana as pessoas ainda tinham aquele preconceito, aquela coisa mais machista, né? De dizer eu só vou cortar o cabelo e acabou, né? E existe sim uma hidratação, a hidratação ela faz parte da mudança, tem produtos capilar que é como um alinhamento capilar, que é uma progressiva, uma botox capilar, entendeu? Que faz parte do desenvoltura do cabelo, né? O cabelo precisa de flexibilidade para a gente ter um penteado. Então, às vezes a gente vê um grande potencial naquele cabelo, mas falta um cuidado, né? E o corte de cabelo é um cuidado, só que é um cuidado parcial, né? Aí tem que ter o conjunto, que é uma hidratação boa, tem que ter o meu cabelo mesmo, eu também faço alinhamento capilar, a mesma coisa que o Dr. Rafael faz. A gente trata para poder o cabelo ficar bonito, né? Daquela aparência, né? Dá uma imponência, gente, né? Com a diferença desses produtos que são maravilhosos e faz parte hoje do dia a dia do homem em si. E né? eleva a autoestima, né? A gente que é mulher eleva a nossa autoestima e do homem certeza, não é diferente. E é maravilhoso o homem, ele chegar e ser visto com outros olhares, né? Fala, rapaz, o cara é elegante, bonito, o cabelo bem bonito, a barba aquela coisa, tá mais bonito, mas não sabe o que foi que fez. Com é só certeza. o cabelo ali que tá diferente, né? Perfeito. Não, isso é muito punk, porque minhas pacientes falam, minha namorada fala, não, seu cabelo tá brilhoso. E ali trabalha comigo, rapaz, seu cabelo agora tava seco, áspero, agora tá brilhoso. Então isso é importante e é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes o homem acha que fazer isso é coisa de não ser homem, né? Perder a masculinidade. E eu vejo lá no Mago que vários homens aqui da cidade que eu conheço, tá todo mundo lá, cortando, preparando o cabelo, porque a gente estar bem com a gente faz a gente passar mais autoconfiança, se sentir melhor. E o que é que você começou a perceber, assim, que essa evolução, desde quando você começou até hoje, como é que o homem tem se comportado com esse cuidado aí com o cabelo? Se isso tira a masculinidade do homem com os teus clientes, o que é que você tem observado nessa projeção aí da sua construção de carreira? E no mercado, né? Olha, eu vejo uma grande satisfação entre os homens em si.
Porque hoje quando você faz uma transformação, eleva a autoestima. Então, muitas vezes, o cliente, a pessoa em si, ela está travado com alguma coisa, ela não consegue desempenhar. E tem estudos hoje que diz e prova e comprova que você está bem consigo mesmo, você consegue realizar coisas que você deseja, tipo, trabalhar melhor, né? É uma certeza. grande coisa. Se sentir melhor em casa com sua esposa, com sua namorada, sair na rua. Você cria aquela, né? E eu sou prova viva e eu tenho no meu estúdio pessoas que eu já atendi com depressão, né? E através do meu corte de cabelo, né? E lá eu uso também, prego muito a palavra de Deus, que é muito importante, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Exatamente. Então, eu uso o conjunto. Eu cuido do corpo e a palavra cuida da alma. Perfeito. E aí a gente faz essa união maravilhosa e tudo dá certo. O cliente ele sai preparado para vencer. E é isso que falta nas pessoas. A gente vive num mundo hoje que é muita coisa ruim acontecendo, notícias ruins. Então a gente precisa de algo para dar esperança a nós mesmos, entendeu? Perfeito. Então aí vem Deus em primeiro lugar e Deus me abençoa e eu faço um ótimo trabalho e aí vamos para cima. Perfeito. Com Deus a gente sempre vai mais rápido, melhor e se mantém, né? Verdade. E eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Eu sou um cara assim, desde pequeno, eu sempre me preocupei muito com estética. Sempre quis estar bem arrumado, sempre bem vestido, sempre cuidando de mim. E eu peguei essa evolução aí das barbearias, né? Desde aquela barbearia que você vê ali numa garagem, o cara só cortar sem nada. E hoje a gente vê uma roupagem disso, né? Sim. Eu sou muito visual, então eu gosto de estar em ambientes que sejam agradáveis. Sim. E o seu estúdio, né, ele é bem agradável. A música é bem agradável, a Muito estrutura... Eu sempre vejo lá, você projetou no meio, bota uma cadeira de ouro, né? Que é, como é que você fala o nome lá? A cadeira dourada. A cadeira dourada. E isso é muito massa porque você cria um enredo. Como é que vê essa essência? Quando é que você tomou a decisão, assim, eu vou investir para dar uma infraestrutura melhor, para dar uma percepção de valor e poder cobrar altura, né? Eu sempre falo que cobrar não é o simples fato de você cobrar mais caro. É você fazer o teu cliente perceber valor no que você cobra para justificar o que ele está pagando. E eu acho que isso é um ponto que eu vejo a tendência das barbearias. Quando é que surgiu essa virada? Como é que foi? O que é que você percebeu? Como é que você tem lidado com essa nova fase aí das barbearias, né? Dos estúdios que são construídos aí, com essa busca do homem cuidar mais deles? Sim. Rapaz, você entrou em um assunto aí que é um assunto... É muito Deus na minha vida aí para falar sobre essa trajetória aí. Porque, assim, eu passei por grandes salões, né? Barbearias de nome. E fiz algumas sociedades, né? Infelizmente não deram certo, né? Mas aí veio uma alternativa que surgiu do nada, né? Eu tinha antes de eu montar o meu próprio negócio, eu tinha uma sociedade com um rapaz que durou pouco tempo, foi muito rápido e eu saí com a mão na frente e outra atrás, né? E um sonho. E aí eu tenho uma casa muito grande e ao conversar com minha mãe, ela falou, olha, tem um espaço aqui, se você quiser, você pode botar uma cadeirinha aqui, porque eu saí sem condições. E ela disse, você pode começar aqui, filho. E naquele momento eu me emocionei e falei, mãe, eu vou começar na sala e eu vou crescer. E ela falou, a sala está à sua disposição. E aí eu comecei com a cadeirinha, cortando o cabelo da clientela. E o bordão, que eu nunca deixei de falar, que é o Mago Não Corta, o Mago Projeto, eu pau na rede social. E fazendo numa cadeirinha de plástico, cortando o cabelo dos meus clientes, espelho no chão. Nada daquela sala foi aquilo no início, né? Então, realmente, Deus fez uma transformação na minha vida, me usou muito. E eu criei habilidades. E aí fui cortando e clientes aumentando. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que está comigo. E a gente está aí podendo cada vez mais ganhar mais clientes e ver o rosto da nossa clientela com satisfação. Perfeito, top demais. Isso, quer falar uma coisa? E você falou aí, né, que desde o comecinho você trouxe esse bordão de o Mago Não Corta, o Mago Projeta. Então você não esperou o ambiente perfeito para começar a se posicionar como, né? Que as pessoas normalmente têm o receio de
tá ali na sua cadeirinha ali, com medo de se expor na internet, porque não tem um ambiente, um salão perfeito. E isso aí acaba travando muitos empreendedores, né, de começar essa trajetória, de querer estar um momento perfeito para iniciar algo. Você mostrou aqui, né, para todo mundo que você não esperou o momento perfeito. Você foi criando essa trajetória desde o começo, já se posicionando como, que isso é muito legal. Perfeito. Você falou da internet, eu queria que você trouxesse o impacto da internet nesse crescimento do Mago, né? A gente sabe que hoje eu digo assim, ó, o resultado que eu tenho é mérito do meu esforço, é mérito da minha capacidade técnica, mas também tem um mérito e um impacto muito grande na internet, né? Hoje eu atendo pacientes de todo o Brasil, graças à internet. Sim. E eu queria que você contasse um pouco como foi lá no início, qual o impacto da internet nesse crescimento para chegar no estúdio que você tem hoje e o quanto hoje a internet impacta na tua agenda profissional. A internet ela é uma ferramenta muito maravilhosa quando sabemos usar, né? E ela me ajudou muito, né? Não é à toa que no meu estabelecimento eu tenho uma placa na parede, mas não tem luminoso, não tem nada assim muito chamativo, né? E a internet eu uso para postar, né, os trabalhos que a gente vem fazendo no meu estúdio, né? E passando também dicas a outros barbeiros. E aí foi aumentando o número de seguidores, né? Seguidores reais, qual a gente tem um engajamento, né? Eu trabalho com bons produtos. E aí a gente sempre tem uma criatividade lá no estúdio de fazer algumas coisas diferentes que a gente vem postando. Eu tenho um estilo mesmo que é diferente. Muitas vezes eu corto de óculos escuro, saio em fotos com óculos escuro. E isso foi do personagem O Mago, né? Fora da barbearia eu sou Rafael Alves, mas ali na barbearia, eu sou um personagem, sou um artista, que é o Mago dos Cabelos, e eu tenho que entreter a minha clientela lá dentro, né? A gente tem que falar sobre todos os assuntos, né? Tem bordão, né? Tem muito cliente meu que interage nas redes sociais falando, Mago, qual é a palavra do dia? Quando eu chego em outras barbearias, outros barbeiros, Mago, qual é a palavra do dia? Fala a palavra do dia aí, tal. Então são coisas que eu lancei nas redes sociais, né? Então a rede social ela é muito importante, ela me deu um crescimento muito bacana e aí a gente tá aí, só projetando. Isso que o Mago falou é bem interessante, porque é o seguinte, ó, eu sempre falo que se você tem um comércio, se você tá me assistindo aqui agora, você tem um comércio, se o teu comércio tá faltando cliente, é porque você não tá fazendo as pessoas descobrirem quem você é e o que você entrega, o que você pode transformar na vida delas. E aqui eu quero pegar 2 pontos importantes de insight que o Mago falou. Primeiro, a internet ela é uma rede de relacionamento. Você só consegue vender para a pessoa quando você faz ela não perceber que você está vendendo. Então, o que ele falou? Ele criou um personagem para se relacionar na internet. Então, ele tem uma característica própria, ele tem frases de efeito, ele criou enredos para ser abordados ao longo do dia, que ele falou mesmo, os clientes perguntam qual é a frase do dia. Então, aqui fica um insight para você. Se você quer começar na internet, não pense apenas em falar do teu produto. Construa relacionamento com as pessoas com características que fazem parte da tua identidade. E com a tua identidade, as pessoas vão se conectar a você. E com essa conexão, elas vão despertar um interesse em saber o que você faz para ofertar elas, para que elas comprem de você. E aí, eu acredito que aí tá a receita do jogo. Eu faço isso, ele faz e a gente vê que isso se repete em alguns outros. Segundo ponto, você não precisa estar pronto para começar. Ele mostrou aqui que tinha uma cadeira de plástico e começou, tem mais ou menos uns 15 dias que a gente chamou aqui o menino do Ovéi. E eles contaram a mesma coisa. Começou na casa do pai dele, foi fazendo hambúrguer, foi fazendo, e hoje os caras estão aí em Salvador. Entendeu? Então, isso é frase, né? Tá lá na Bíblia, não é exatamente essa frase, mas é no percurso que você vai descobrindo o recurso. Se você for esperar o recurso para começar a fazer, as coisas não vão acontecer. Então, isso é uma característica de quem tem sucesso normalmente. A pessoa começa do jeito que dá, e à medida que ela vai caminhando, os recursos vão aparecendo e você vai construindo o seu legado até chegar lá. Né? Muita gente fica parado esperando o momento. O momento não vai chegar. Tá lá em Apocalipse, se você olhar, Deus, né, em Isaías também tá falando isso. Deus só vai te dar as coisas se você estiver caminhando. Se você olhar José do Egito, ele estava caminhando, Moisés estava caminhando, Davi estava caminhando, e você vai ficar parado, se você ficar parado, Deus não vai te dar o recurso. Então tá lá, é bíblico isso, você lê Bíblia, sabe disso. Sim. Então, você quer fazer acontecer? Comece, do jeito que dá. Mas dedique-se, faça seu melhor, se apresente todos os dias e persista, porque a conta fecha. José do Egito ficou 13 anos dentro da prisão, para sair dentro da prisão e ir para o rei. Para ser um governante do Egito. Verdade. E se ele conseguiu, porque a gente não consegue. Mago, vamos lá. Eu queria saber de você o seguinte. Você falou aí sobre a internet, eu acho muito massa isso.
E eu vejo que você tem um estilo lá, eu vejo que essa dinâmica que você faz, né? Eu vou cortar o cabelo lá com o Mago, então eu corto o cabelo com ele, aí a menina vai lavar meu cabelo, vai hidratar, ali tem um rapaz que vai cortar. Essa dinâmica operacional faz as coisas acontecerem, Sim, né? Porque sim. esse é o grande problema de quando a pessoa começa a ter sucesso, trava. Sim, Porque você tem 24 horas, sim, se você for cortar o cabelo, lavar o cabelo, fazer a barba, trava. sim, trava. E eu vejo que essa dinâmica consegue otimizar. Esse insight, ele surgiu como? Isso foi treinamento lá em São Paulo? Ou foi você que começou a ter a percepção de que se você não agisse dessa forma, as coisas não iam acontecer? Sim. Eu queria que você compartilhasse com a gente, porque tem muito empreendedor assistindo e eu vejo muita gente travada nisso. A pessoa não descentraliza as coisas. O fato de você cortar o cabelo e outra pessoa fazer a barba não vai tirar teu mérito. Né? E o nome forte por cima consegue manter. E o cliente, quando confia no principal, ela abre brecha para deixar a outra pessoa fazer a barba. Como é que surgiu isso? Como é que foi o insight? Foi na raça? Foi em São Paulo? Foi como? Traz esse insight para o pessoal. Eu costumo dizer que uma empresa, um negócio, é igual um time de futebol. Um jogador só, ele não vence uma partida, né? Então lá a gente tem uma equipe, né, montada e treinada para isso. E pelo número de clientes que eu atendo ao dia, eu tenho que ter uma equipe preparada, né? Então lá a gente tem um trabalho de hidratação, né? Tem um trabalho de barba muito bem feita e cabelos muito bem feito. Então eu tenho que ter esse suporte, né? Enquanto eu corto, eu tenho um barbeiro especialista em barba, vai fazendo a barba. Enquanto um vai esperando, a gente vai aplicando uma hidratação, que isso é coisa da nossa barbearia. A minha barbearia, ela dá um tratamento diferenciado em Feira de Santana, que foi estudado e eu aprendi muito em São Paulo, né? Como eu digo, que é uma cidade maior, lá eles buscam mais recursos. E a gente vai para estudar e a gente pega o melhor e traz para cá, para a gente poder aplicar aqui. Porque muita gente diz, a Feira de Santana é pequeno, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo. Dá certo sim. Depende de como você vai aplicar aquilo que você aprendeu. E os clientes gostam de ser bem tratado, gostam daquele cuidado a mais. Então a nossa barbearia está lá para mostrar que a gente tem um trabalho de qualidade, né? Temos produtos de qualidade e estamos preparados para tudo o que um homem precisa. Já vai sair pronto de lá da barbearia. Tipo, eu vou lá na barbearia, mas não tem isso aqui, eu vou ter que buscar outro lugar. Não. Lá na nossa barbearia, no Estúdio do Mago, a gente tem todo que o nosso cliente precisa. Ele já sai preparado. Muitas vezes os clientes já saem de lá para reuniões, para ir para o seu trabalho, para ir para viajar. Então a gente é obrigado a ter todo esse tratamento que o cliente precisa. Perfeito. Isso é excelente isso que ele falou. Porque é o seguinte, ó, se eu quero um cliente que está disposto a pagar mais pelo meu serviço, esse é o tipo de cliente que ele não tem tempo para perder. Eu sempre falo isso lá, eu quero chegar no meu horário, quero fazer um negócio, resolver meus problemas, tudo lá. Então, ou seja, se eu quero atender esse tipo de cliente, eu tenho que entender primeiro o que é que esse cliente está buscando, as possibilidades que eu posso encontrar para esse cliente. Então, eu lembro que eu estava passando uma pasta no meu cabelo, ele falou, tá dura, toma essa aqui, vá, se der certo, você fica com ela. E a pasta ficou boa mesmo, porque não tá ficando mais dura, então, do jeito que eu quero. Então, quando você oferece você constrói uma esteira de produtos que atendem para chegar no objetivo do que o cliente busca e que ele nem sabe que ele precisava, você aumenta teu faturamento hora, porque você tem possibilidades, você facilita a vida do teu cliente, porque o teu cliente começa a descobrir que existem possibilidades que ele não sabia para melhorar o que ele nem sabia que podia melhorar. Então, ganha o cliente e ganha o profissional. Sim. Então, sempre esteja atento ao que o teu cliente busca. Sempre esteja atento às possibilidades que você pode oferecer para o teu cliente para melhorar ainda mais o que ele espera de você. E terceiro, saiba ofertar de forma que ele nem sinta. O engraçado é que a pasta, eu tava saindo, ele, velho, esse cabelo teu aí, tá usando que pasta? Não é essa. Bicho, leva essa pasta aí. Depois você me fala se ficou boa. Então, você oferece ao teu cliente possibilidade de ficar melhor que ele nem sabia que podia. Então, isso é muito massa. E aí, eu queria ir para um outro ponto importante, que é o seguinte. Hoje, a gente tem muita barbearia em feira, né? Sim. Barbearia que investe muito em infraestrutura. Sim. E, ao mesmo tempo, eu ligo para lá, quase nunca tem vaga. Se eu não ligar segunda-feira para conseguir, eu não acho mais vaga durante a semana. Então, como é que você consegue, né, dentro de um mercado que hoje é acirrado em Feira de Santana, porque tem muito barbeiro, né, com uma estrutura igual a sua, como é que você consegue, dentro dessa concorrência, ter uma agenda cheia todo dia? Fala aí pra gente aí, pra pessoas que querem empreender e que talvez esteja com medo da concorrência.
Se realmente a concorrência faz a gente perder ou a concorrência é uma forma de tracionar o nosso crescimento? Eu amo concorrência e eu queria que você explorasse isso aí. E só abrindo um parêntese aqui, né, de uma coisa que vocês falaram, que é importante as pessoas entenderem, sempre vai ter pessoas que querem pagar mais por um serviço. Sim. Se você não oferece esse serviço, a pessoa não vai comprar porque você não ofereceu, como você falou aí na estante, né, que quando você vê lá de São Paulo, as pessoas falam pra você que em Feira de Santana as pessoas não vão pagar isso. Sempre vai ter pessoas, né, com disponíveis certeza. a querer viver o melhor. Excelente Verdade, colocação. Senão, muita gente aqui de feira não ia viajar para a Europa para Exatamente. comprar lá e trazer alguns produtos, né? Então, essas pessoas que viajam são essas pessoas que eu trago para minha barbearia. Perfeito. Mas me conte lá, como é que você faz para lidar com a concorrência do mercado, né, com as outras barbearias que tem aí hoje, que investem em infraestrutura, e ao mesmo tempo com essa concorrência você manter sua agenda cheia aí, que, né, às vezes nem consegue vaga para mim e para Léo. Na verdade, eu sempre trabalhei em barbearia com a concorrência já dentro dela, né? Tipo assim, trabalhei em salões com 35 funcionários, né? Já. Então, eu já sou acostumado a estar essas situações, né, de concorrência. Então, isso faz a gente crescer mais, porque faz a gente querer trabalhar mais. Verdade. Né? O que acontece hoje com a maioria dos profissionais, pelo menos na minha área, é a preguiça de trabalhar. A preguiça de trabalhar. E na minha área, para crescer, tem que trabalhar. Tem que querer cortar cabelo. Qualquer área da vida, na verdade. Tem que querer, Então, assim, eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar e, como você falou, doutor, você gosta de concorrência, eu também gosto de concorrência, porque a concorrência me faz eu querer trabalhar melhor ainda. Exatamente. Se eu faço um cabelo hoje e amanhã eu quero fazer melhor, porque eu sei que a concorrência também tem seu prestígio, tem seu mérito, Perfeito. né? Então, o mago ele tem que estar sempre à frente, né? Então, a concorrência eu lido como amigos, né? Eu não tenho essa deslealdade, né? Quando eu não consigo, eu tenho sim nomes de alguns bons barbeiros, inclusive eu faço questão até de citar um aqui que eu aprendi a trabalhar muito com ele, que é Netos Barbearia. Top. É um cara que eu amo e tenho bastante consideração. Se ele estiver vendo aqui esse podcast, eu quero que ele saiba que ele fez uma grande parte desse mago dos cabelos aqui, ser esse grande profissional. Ele me ensinou muito. Maravilha. Parabéns, e sempre honrar as pessoas, né, que fizeram parte da nossa trajetória de crescimento. Isso é importante. É. Top demais. E aí, a concorrência, ela me faz querer trabalhar mais, né? Através da concorrência, eu também tenho alguns amigos que têm barbearia e a gente troca algumas informações, né? O que é que tem mais de novo no mercado, né? É porque muita gente quer lidar a concorrência como inimizade. Exato. Então, eu acho que isso atrapalha muito, né? Eu acho que a gente tem que criar um laço através com a nossa concorrência de amizade. Eu acho que Deus, ele veio aqui para nos ensinar a amar o próximo, né? E quando a gente respeita a nossa própria concorrência, eu vou lhe dizer uma coisa, a gente cresce muito mais. Verdade. Perfeito. Exatamente. Nunca sabe. Eu sempre falo que o sucesso, você está nele, né? E se você não sabe lidar com isso e respeitar as pessoas do lado, as mesas mudam. E se você não respeitou, você sobra. Verdade. Isso é bem importante porque 2 pontos sobre concorrência eu sempre penso, sabe? A concorrência para mim é um termômetro para melhorar a minha qualidade. Porque se alguém tá fazendo melhor, é porque eu tô indo desacelerando, é aquilo que você falou. A concorrência é um termômetro para me acelerar. Eu amo a concorrência. Às vezes as pessoas, porque eu não quero concorrer. Não, eu quero que chegue cada vez mais e cada vez gente melhor. Porque essas pessoas que vão me estimular a acelerar mais. Eu acho que eu tô indo até devagar. Né, Mônica? Não. Pois. E segunda coisa, uma coisa que você falou aqui que pra mim é muito importante. Honre seus concorrentes. Os bons precisam ser honrados, né? Não é só porque eu sou bom e o outro não é bom, não. Todo mundo é bom. E outra, vai ter cliente pra todo mundo. Tem gente que vai gostar do Mago, tem gente que vai gostar Neto, né? Falou? Vai gostar de Neto, vai gostar de outro, de John, e tem vários, certo? Sim. Então, assim, não precisa brigar porque a gente não tem nem tempo suficiente pra cortar o cabelo de todo mundo. Eu te falei, se eu não ligar segunda-feira, não tem mais vaga. Então, seja, e os outros clientes? Então, tem gente boa no mercado, graças a Deus. Sim. E vai ter cliente pra todo mundo e a gente não precisa passar a perna em ninguém. Mago, vamos lá. Hoje, conta um pouquinho pra gente assim. Hoje o seu foco é só corte de cabelo masculino? Você corta criança também? Como é? Corta mulher? Corta cabelo de mulher? Olha, eu já cortei muito cabelo feminino no início, viu? Mas depois eu foquei mais no cabelo masculino, né? Tive algumas experiências com o cabelo feminino, assim,
que me fez até ter traumas, né? Mulher diferente, né? Mas o meu foco mesmo é cabelo masculino, né? Cabelo de criança, eu amo cortar cabelo de criança, tem muito cliente mirim, né? E eu amo ver aquele sorriso delas e ela chega, eu quero cortar com o Mago, o Mago projeta, as crianças falam. Até eu recebo até WhatsApp aqui de clientes que gravam um vídeo de crianças que eu corto o cabelo e falam, eu só corto com o Mago, eu só corto. Então, pra mim, isso é muito satisfatório, né? Perfeito. É muito legal. Como é que você foi tendo esse feeling, assim, de cortar o cabelo? Eu lembro quando você foi lá e falou assim, Rafael, é o seguinte, aí lá pro quarto corte a gente vai conseguir chegar no que eu projeto aí pro seu cabelo. Isso foi lá em São Paulo? Isso foi a prática associada a São Paulo? Como é que você hoje, quando olha pra uma pessoa, você fala assim, não, aqui esse corte vai nisso aqui, eu vou conseguir chegar aqui lá pro terceiro corte, ou a gente vai por aqui, né? Olha, pra gente sobre essa capacidade de olhar para o cliente e conseguir entender como é que você vai chegar ali. Essa capacidade, ela realmente, você só consegue ela através de um tempo. Aí já entra a experiência do profissional, né? Então, de acordo, né, vou fazer agora 17 anos de profissão, agora em dezembro, se Deus me permitir. Algumas coisas na vida da gente, a gente só vai conseguir depois de tempo de experiência, né? Então, hoje, através de cortar anos e anos e anos, hoje eu tenho mais ou menos uma noção para dizer o tempo que o cabelo vai estar preparado, vai estar aquele cabelo realmente que o cliente deseja. E é importante a gente ter isso, porque o cliente ele quer saber. O cliente ele tem um tempo de espera, mas se você não der aquele tchanzinho nele assim de tempo, ele não vai conseguir segurar, né? Porque o homem ele tem um negócio que é ansiedade, o homem. Ainda mais quando e ainda quando trata de cabelo, de beleza, de barba, disso aquilo, eles ficam loucos e querem saber. Quanto tempo, Mago? Quanto tempo, né? Tem um estilo novo agora chamado Old Money, né, que é esse cabelo nosso, que é o cabelo mais cheio. Então tem muita gente saindo do degradê, que é aquele corte mais raspado. E a galera hoje tá muito assim, eu quero fazer esse cabelo com quanto tempo. Rapaz, isso é uma onda. Eu falei, velho, Marco começou a cortar meu cabelo. Eu falei, não tá cortando meu cabelo nenhum. Vou lá, o cara dá 2 cortezinhos, não resolve porra nenhuma. E hoje, depois que eu vi como ficou, tipo assim, porque eu era desse degradê também. Era raspado do lado, fazia aquele degradezão raspado, cabelo meio grande em cima. E ficava diferente, meu rosto mudou completamente. Sem brincadeira, de segunda até segunda a quarta, né? Segunda, terça e quarta, todos os passeios, eu tô mais bonito, seu cabelo tá diferente. Tá grande, assim, tá diferente, não sei o quê. E olha que interessante, né? O cliente, ele não consegue enxergar quando fala. Às vezes eu falo com o paciente assim, a gente vai chegar lá. Mas hoje, como a gente tem muito resultado, eu sempre mostro uma projeção. No caso do cabelo é difícil, você falou assim, Rafael, terceiro, quarto corte, a gente vai chegar nele. Tenha paciência. Na primeira vez cortou pouco, e eu tava estranho, porque eu sempre fui naquela outra degradê. Eu raspava mesmo do lado, deixava só no coco. A máquina 2 ali, mais ou menos, 2,5. E hoje eu vejo essa diferença. Então, como isso é a tendência, foi buscar em São Paulo, como é, e realmente tô gostando desse cabelo mais E também aquela situação de internet, né? Internet, ela o Instagram, ela... Cria tendências, né? Cria dos tendências momentos. E faz com que as coisas, né, cheguem pra gente, pra todo mundo, né? Então, tipo assim, eu sigo algumas influências, né, na minha área de barbearia, né, fora, né? Eu busco sempre cabeleireiros que atuam fora do país, né? Porque eu sempre visei cortes na tesoura, né? Eu sou especialista em corte na tesoura. Então, assim, aonde é que a gente vê mais corte na tesoura? É na Europa, né? Onde os cabelos são mais cheios, né? Lugares mais frios, a tendência é ter cabelos e barbas com mais volume. Então, eu sempre busco, né? Filmes também que a gente acaba assistindo, né? Seriados, né? A gente cria aquela coisa, vê aquele corte e fala, rapaz, que cabelo bonito, eu vou... Tem cliente meu que merece ter esse corte. O cabelo é proporcional e aí eu dou a ideia e dá tudo certo. Top demais. Isso é muito massa, porque a gente vê que normalmente quem faz o diferente busca inspiração em lugar diferente, né? Isso é muito doido, porque hoje na internet todo mundo quer copiar, né? Eu lembro quando eu comecei e vim para 2019 para Feira de Santana, todo mundo copiando um vascular, copiando outro. Eu falei, bicho, se eu copiar outro vascular, eu vou ser mais um vascular parecido com aquele vascular. Então eu comecei a buscar inspiração de fora também. Fui buscar na cirurgia plástica, na dermatologia, buscar fora da medicina. E isso foi me dando uma capacidade de inovar, né? E quando você inova,
a coisa começa a acontecer, que as pessoas começam a ter uma percepção diferente. E aí você tá trazendo isso, é muito massa. É você trazer processos inspiracionais que vêm de fora, né? São tendências que nem chegou no Brasil. Sim. E aí você começa a assumir uma postura diferente, né? Os clientes começam a ver, achar bonito, e aí fica aí o pau quebra. Sim. E isso é massa porque você começa a fazer a tendência, antes de todo mundo fazer, você vai pegando mão, né? Porque não é só sobreviver, é você quanto mais você faz, melhor você fica. Sim, sim. E isso é muito top. E não é só um corte de cabelo, né? É a pessoa querer que seja com você. Tratar varizes com o Dr. Rafael, cortar o cabelo com o Mago. Então, sai daquela questão de precificação e de querer ser sua presença. Que hoje até Rafael fala, né? Hoje em dia eu não cobro pelo tratamento, eu cobro pela minha presença. Com certeza. E a mesma coisa que eu vejo aí com você também, né? E isso é muito doido porque Léo não cortava, né? Aí o dia eu tava lá, acho que o Léo tava com sono, eu falei, Léo, senta aí pra cortar. Eu acho que foi até de resenha, falei assim, vou cortar o cabelo do Léo. E aí mudou também, porque o cabelo de Léo também era tendência, era raspado aqui, ficava meio curto, e aí Léo ficava com aquela cabeça raspada. E hoje a forma como tá cortando, até minha mãe que adorava Léo cabelo raspado, agora tá gostando do jeito diferente, porque o Léo cabelo tá mais cheio agora. Sim, sim. E aí tá mais arrumado. E é isso aí, muito top. Mago, eu queria que você mandasse aí uma mensagem. A mensagem do dia, né? Pra todo O barbeiro bordão dele hoje aí, a mensagem que do tá dia. aí, né, querendo vencer, que tá achando que não dá pra começar, né, porque não tem uma barbearia igual a sua, ou como dos outros barbeiros da cidade, e que quer se diferenciar porque descobriu que gosta de cortar cabelo, né, e acha que não tem mais espaço pra quem tá chegando. O que é que você diria pra ele, lembrando aí daquele Mago lá do início, o que é que você orientaria ele pra sair de onde ele tá com esse dom, pra ter uma barbearia igual a sua e ter essa clientela que você tem hoje aí? Sim. Olha, você barbeiro que está nos assistindo, ou você empreendedor que está começando, nunca será isso aqui. Primeiro tem que vir aqui. A sua força de vontade vai te fazer chegar onde seu sonho está. Se você colocar sua força de vontade, perseverar, não desistir, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Top demais, Arrasou. embora. Onde é que as pessoas acham o Mago? Fale os seus canais digitais aí. Onde é que te acham no Instagram? O nome do Instagram do Mago. É o Mago dos Cabelos, que já é conhecido, né? Eu só tenho, na verdade, eu só tenho o Instagram, né? Top, É top arroba demais. Mago dos Cabelos. arroba o Mago Então, dos pra Cabelos. quem não segue o Mago, bota aí arroba Mago dos Cabelos, começa a seguir. E pra aquele barbeiro que quer aprender com você, tem algum treinamento aí, como é que faz, como é que funciona a coisa aí? Olha, eu tô bolando aí Já lancei até o curso pra ele aqui, né? eu tô bolando aí um curso aí que eu vou lançar logo. Tá no papel, né? Mas já vai... Então, pronto. Então, você que é cabeleireiro que tá querendo aprender com o Mago aí, já manda Entre em mensagem pra ele no contato. direct. Vai que ele, né, te Tento. ajuda a aprender. E quem sabe vai trabalhar com ele, né? É. Tem duas poltronas lá A ao gente- lado da de ouro. Não, e eu tô bolando também uma ampliação logo mais, né? Demais. E eu vou dizer uma coisa, eu só vou contratar barbeiros que aprenderem comigo, Pronto. Eu sigo meu essa curso. mesma linha. entendeu? Hoje eu tenho uma clínica, Mago, e a gente ampliou a clínica e hoje só trabalha comigo quem faz treinamento comigo. É. Porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Você constrói seu legado, você constrói sua clientela e botar Sim. alguém que não tá alinhado com os mesmos padrões culturais, Sim. pode estragar tudo. É. Então hoje o médico quer trabalhar comigo, por exemplo, Fernanda, que é vascular, que trabalha comigo, ela fiquei 1 ano de treinamento comigo. Sim. Lisandra, que também trabalha com a gente, fez treinamento comigo. Então, assim, não tem como trabalhar lá hoje na minha clínica sem fazer treinamento Sim. comigo. Porque tem que incorporar a cultura, tem que incorporar a metodologia, tem que atender o paciente do jeito que eu trato, tem que levar no colo. O paciente, cliente, tem que ser tratado como rei. É verdade. Porque a gente tá aqui para servir Com os nossos certeza. clientes. E se essa pessoa que for trabalhar comigo não entender isso, ela não É entra no verdade, time. é verdade. Então, todo mundo que trabalha na minha clínica sabe disso. Hoje tava lá, o paciente tava sentado, eu falei, tem que pegar no colo. Se precisar pegar no colo, a paciente vai levar no colo. Ela se Porque acabou aqui de ela é rir. rainha, a paciente. Aí o paciente, todo cliente, é o que você falou. O cliente gosta de ser bem tratado, ele quer sentir. Né? O dia que tava lá, Léo acordou, aí sua irmã falou, vamos lá fazer um cookies pra Léo, fez bolo pra Léo, e Léo deu regaço na comida. Olha, aproveitando esse ensejo, pensa um negócio que deu super certo. Foi hoje o meu estúdio em casa. Porque lá acaba virando uma extensão do seu lar, do lado dos nossos clientes. E sua irmã né? trabalha com você também, né? E minha irmã, ela é fundamental hoje para a minha empresa. Ela é a minha gestora e também é ela que faz uma grande transformação. Ela que trabalha com a química, que faz as botox e o alinhamento capilar nos nossos clientes, né? Então ela hoje é uma pessoa muito importante, uma profissional muito importante para a barbearia do Mago.
Top demais, top demais. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast Conversa. Hoje a gente teve aí um grande entrevistado, o mago dos cabelos, o homem que não corta, projeta os cabelos. Então, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, passa a nos seguir, curte, compartilha com mais pessoas. Se você é barbeiro e conhece um barbeiro, pega esse episódio, compartilha. Se não segue o mago, passa a seguir os magos do cabelo. E a gente se vê no próximo episódio com mais uma. Show! Simbora, show!